Olá, meus irmãos. A paz do Mestre esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve, que o Senhor possa falar conosco por intermédio da sua santa palavra. Quero pedir perdão aos irmãos. Eu tive um problema com o meu telefone pessoal que eu uso para as gravações. Então houve uma demora hoje no vídeo, na parte da manhã. Foi quase na hora do almoço. E a gente está trabalhando aqui meio que de maneira improvisada, mas amanhã vou levar o telefone no concerto. É coisa simples, lutas das vidas, da vida, irmãos. Mas eu quero pedir perdão, tá bom? Pela demora. Creio que se estabilizará e normalizará a partir de amanhã. Vamos lá? Vamos para a nossa conversa, vamos para o que realmente importa, a palavra do Senhor. O texto hoje, para a nossa breve reflexão, encontra-se no livro do profeta Zacarias, capítulo 10. Capítulo 2, nós vamos ler o verso 10 e 11. Diz assim: O Senhor diz: Cante e alegre-se, ó bela Sião, pois venho habitar em seu meio. Naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e elas também serão meu povo. Habitarei em seu meio, vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. Glória a Deus. O profeta Zacarias, meus irmãos, junto com Ageu e alguns outros ali, Malaquias, ele vem profetizar, ou seja, trazer a palavra do Senhor logo depois do exílio babilônico, um período de bastante dificuldade. E ele junto com o profeta Ageu, ele quer trazer ânimo ao povo, não parar a reconstrução do templo, que seria a primeira missão que o Senhor cumpriu. Junto com a reconstrução do templo físico, o templo espiritual. E muitos irmãos que eu sei que me acompanham estão passando justamente por esse processo. Um processo de reconstrução espiritual que envolve o nosso templo físico, limpeza, santificação e todas as outras coisas que acompanham. E naquele momento ali, que ele pregou essa palavra que eu li para vocês, Zacarias tinha plena confiança, ele tinha plena certeza de que Deus voltaria a habitar no meio do seu povo. E isso quer dizer algumas coisas, isso quer dizer algumas bênçãos para nós, isso quer dizer que o Senhor se agradou de nós. Porque o que levou aqui os israelitas ao cativeiro, irmãos? E o cativeiro aqui, logicamente, assemelha-se, logicamente, ao nosso deserto. A um lugar de solidão, a um lugar onde paramos para escutar a palavra de Deus, Medevá, o lugar da palavra, aonde nos apegaremos, ou seja, desenvolveremos o emuná, apegar-se a algo, apegar-se ao Senhor. Quero começar lendo com vocês e fazendo algumas aplicações pertinentes a esse texto. Ele começa falando assim, que o Senhor diz: cante e alegre-se, ó bela Sião. Ele traz a referência de Sião porque tinha acontecido uma divisão. E Sião era onde ficava a capital Jerusalém. A divisão era entre o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte se tornou Jerusalém. O reino do sul, Sião. E o Monte Sião era onde ficava, ali perto de Jerusalém, por isso esse nome, aonde ficava a cidade de Davi, e representava a vontade de Deus, o centro da vontade de Deus. E o Senhor está mandando nós cantarmos e alegrarmos. Cantarmos é justamente o louvor, os elogios, a expressão da glória de Deus, daquilo que nós devemos, mesmo diante de toda dificuldade. Por quê? Porque o Senhor voltaria, justamente pela notícia, pela palavra que estava sendo informada. É muito difícil, às vezes, cantar e alegrar-se no meio das dificuldades. Mas a notícia, ela era maravilhosa e colocaria novamente o louvor, ou seja, a alegria em nossos lábios. Por quê? Justamente por essa notícia, a notícia de que, pois ele fala, pois venho habitar em seu meio. E o que significa isso, irmão, na prática? Bom, o Senhor voltaria a habitar, voltaria com ele a compaixão, voltaria com ele toda a estrutura necessária que nós precisaríamos, e junto com eles a proteção, que significa em Zacarias 2,5 ele fala: eu sou a muralha de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la. E o resgate justamente da nossa identidade e da nossa dignidade. Quero começar lendo com vocês um texto que mostra o que aconteceu. Isaías 63, versículo 10, fala assim, mas eles se rebelaram
e entristeceram o teu Espírito Santo. Muitas vezes nós entristecemos o Espírito Santo quando não agimos na dependência de Deus. Tomamos conta de nós mesmos, esquecendo que tem um Deus que é provedor e supridor de nossas necessidades. Tudo isso gera uma arrogância no coração que entristece o Espírito Santo. Essas características são para entender que Deus tem sentimentos por nós, e por isso voltaria a compaixão, por isso voltaria a misericórdia. Mas olha, fala assim, por isso ele se tornou seu inimigo e lutou-se contra eles. Na verdade, o inimigo de Deus, e quando Deus coloca-se no inimigo, é num sentimento de se afastar e entregar a mão do inimigo, porque Deus é bom, de entregar a pessoa a sua própria sorte, quando ela vai ao pecado. Mas no versículo 11 eu gosto muito, porque fala justamente assim, então eles se lembrarão dos dias passados, quando Moisés tirou o povo do Egito, clamaram, onde está aquele que conduziu Israel através do mar, com Moisés como pastor? Onde está aquele que enviou o seu Espírito Santo para estar no meio do seu povo? A presença de Deus mostrava a liberdade que o povo tinha, justamente de não se colocar no jugo de escravidão. E nós, irmãos, nós temos que entender isso. Temos que entender que a questão de o Senhor habitar no meio do nosso povo exige de nós uma modificação nos nossos comportamentos, de entregar totalmente a dependência dele, para que ele possa realizar em nós a sua obra capacitadora, para que a obra capacitadora nada mais é do que nós venhamos a obedecer, para que tudo nos vá bem. E logicamente, quando ele voltaria toda a compaixão, a estrutura, a proteção, a identidade de filho e a dignidade, porque como somos entregues ao inimigo, muitas vezes acontece justamente essas situações de vergonha, de tudo aquilo que nós já sabemos, o que nos levou ao deserto. O deserto é um lugar de solidão, mas antes do deserto, se nós observarmos o jugo de escravidão do pecado, era humilhante, era vergonha, difamação. Vivemos tempos, o deserto, se nós formos olhar em vista do jugo de escravidão, é uma bênção, porque ali o Senhor está conosco e ele traz todo o aparato necessário, ele vem habitar o nosso meio. Aí, olha, ele continua falando, naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor e também serão meu povo. Está falando de as bênçãos, por quê? As nações, a Assíria a Assíria que conquistou Israel, ela conquistou várias outras nações, e com elas os seus despojos e as suas riquezas. E nesse momento nós observamos que o Senhor, ele faz questão de restituir Israel. Quando ele dá essa informação naquele dia, é o dia esperado, é o dia que ele tem falado para você. Naquele dia é o dia da promessa, é o dia de cumprimento, irmão. É o dia de cumprimento, minha irmã, é o dia que ele tem falado, mas há um dia específico para esse dia. Enquanto isso, nós fazemos igual Isaías fala, clamarão a mim, e eu voltarei a ser para quê? Para que nós possamos ser preparados para receber aquilo que o Senhor tem dado para nós. Mas junto com ele vem toda a restituição, os despojos de guerra, tudo aquilo que foi perdido, o Senhor promete trazer. Eu gosto de um versículo que Ageu traz, justamente Ageu capítulo 2, versículo 19. Ele fala assim, ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. E muitas vezes nós vivemos assim no deserto, é como um saquetel furado. Não tem prosperidade, nós pensamos que o Senhor não está agindo, mas na verdade esse é o preparo. Não é? Quem tem uma promessa, eu sempre falo isso, quem tem uma promessa de ser rico, pode preparar para contar moeda, pode preparar para pedir emprestado, às vezes, para se humilhar, para fazer alguns empréstimos que não queria fazer, a viver na dependência e a clamar ao Senhor ao mesmo tempo por isso, porque se sente. Em tempos passados vivemos com prosperidade, mas então começamos a viver como se fosse um saquetel furado, como se ficasse tudo espalhado no meio do caminho, não conseguimos reter nada, não conseguimos reter a bênção, e é como ele fala, é não se frutificasse, e a gente começa a escolher. Quem tem, por exemplo, uma promessa de casamento, vai aprender a viver sozinho, tem que aprender a viver. Para ser um bom par é necessário primeiro ser um bom ímpar.
e em todas as outras áreas da vida. E essas frutas aqui, elas representam justamente isso. A videira, por exemplo, ela representa a vida em abundância. A figueira, ela representa a segurança. Ela representa a segurança de Israel. Todos os medos, todas as inseguranças, incertezas estão representadas pela figueira. A romeira tem a tipologia da paixão e fecundidade. Isso pode se dar justamente aquela parte estéril da sua vida. Pode ser a área sentimental, pode ser a área financeira. Como ela se refere à paixão, eu creio que ela está voltada mais à área sentimental. E a oliveira, ela fala justamente de paz e firmeza, que nós precisamos ter nas promessas do Senhor. O Paulo retrata em Efésios 6,10 com uma preparação do Evangelho da paz. O Evangelho é as boas notícias, é as promessas. E eles servem de preparação para quê? Para que nós caminhemos em paz. E perceba que as sandálias é aquilo que reveste o nosso caminhar, é aquilo que reveste a nossa direção. E todas essas frutas, Ageu está falando que não estavam frutificando. E era justamente esse momento que nós percebemos que sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Mas Ageu completa o versículo falando assim, ó: de hoje em diante eu, o Senhor, abençoarei vocês. Porque não se trata, irmãos, daquilo que nós podemos fazer, se trata justamente da presença do Senhor em nós, que nos torna frutíferos. Em João 15, o Senhor Jesus fala claramente: eu sou a videira, quem se conecta a mim, ele fala no versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Mas no versículo 10 ele fala assim: o Pai os chamou para que vás e para que vocês deem muito frutos. A intenção do Senhor é que nós frutifiquemos em todas as áreas, meus irmãos, sentimental, financeiro, para que haja prosperidade. Mas para isso o Senhor tem que vir habitar. E olha, eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que entenderam isso, que se arrependeram de todo o coração. Eu quero dizer para você, meu irmão, quero dizer para você, minha irmã, que o Senhor contemplou o seu caminhar, que Ele observou a sinceridade do seu coração e que você viu que você tem a necessidade, mesmo que você não consiga fazer todas as coisas ainda conforme o Senhor se agrada. Entenda que o deserto é um momento de preparação, é uma obra a qual o Senhor nos coloca, e a maior obra da nossa vida somos nós mesmos, para capacitarmos a reter justamente todas esses frutos que o Senhor vai derramar em nossas vidas agora. E por isso é importante nós entendermos que o Senhor Jesus, ele se faz importante. Ele fala assim, ó, no final: habitarei em seu meio, novamente ele repete, e vocês saberão que o Senhor dos exércitos me enviou. E é nesse momento que nós percebemos que o Senhor Jesus se faz importante. No capítulo 1 de João, quero ler com vocês algum versículo, no versículo 4 fala assim: aquele que é a palavra possuía a vida. Toda a vida, toda a plenitude de vida que foi depositada no Éden está justamente no Senhor Jesus. E ele fala: e sua vida trouxe luz a todos. E a luz fala justamente de nós sabermos caminharmos, de nós sabermos para onde estamos sendo direcionados, o propósito ao qual ele estabeleceu, cada um de nós. No versículo 12 ele fala assim, ó: mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E aqui é onde há o resgate da identidade, está associado justamente a crença no Senhor Jesus, ou seja, simplesmente crer, irmão, é simplesmente colocar a fé no Filho de Deus. Essa é a fé que vence o mundo. Agora eu quero ler com vocês o versículo 14, que fala assim: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós, e ele era cheio de graça e verdade, e vimos a sua glória, a glória do Filho único do Pai. Eu quero me apegar justamente a essa parte, porque ele habitou corporeamente em carne e osso, em graça e verdade, irmãos. E nós sabemos que João 8,32 fala que se conhecermos a verdade sobre o Filho e a verdade sobre nós, essa verdade que nos torna livre. Não é a mão de um pastor, sabe, não é uma oração forte, não é nada disso, é a verdade que nos liberta. E nós precisamos de graça para conhecer essa verdade. A graça é o favor que nós não merecemos, mas que depende de Deus, mas que nos capacita para uma boa obra. É a graça.
é o favor do Senhor, o tempo favorável do Senhor. Então eu creio que eu estou pregando aqui para pessoas que alcançaram arrependimento sincero no coração. E mesmo que não pareça, mesmo que pareça um castigo, tudo que você tem vivendo, não, o favor do Senhor está sobre você, meu irmão. Eu quero declarar, está sobre você, minha irmã, e habitará toda a plenitude de Deus através do Filho sobre a sua vida. Para quê? Para que você possa refletir a glória do Pai. E tudo isso que nós queremos. E a glória vai ser refletida justamente naquele dia, o dia em que a promessa se cumprir. Enquanto isso, permaneça firme, permaneça em oração, permaneça sabendo que o Senhor se alegra com aquilo que aquilo que Ele lhe prometeu alegra o teu coração, que faz você cantar, entoar cantos e júbilo, mesmo que o momento seja de dor e dificuldade, mesmo que o momento seja de reconstrução, mesmo que o momento seja agora aquele a qual você não consegue viver nada e olha por meio da fé, dependendo diariamente de uma instrução do Senhor, sabendo que o Cordeiro tem sim a recompensa pelo teu sacrifício. Então fica firme, fique em paz. O Senhor tem sido socorro presente. Até uma próxima mensagem. Tchau, tchau.